A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Irmãos, nas pregações dos dias de hoje, é muito comum serem falados a questão da ira, né? E o que seria a ira, irmãos? Seria você se irritar contra o seu próximo, você ofender o seu próximo. É como Jesus fala, né? Você odiou no seu coração. Quando nós odiamos no coração, não só ofendemos os irmãos, mas literalmente matamos. Então, Jesus é muito categórico, né? Quando ele explica os mandamentos de Deus, ele fala que realmente não se deve irar, porque a ira não cumpre a justiça divina. E isso é verdade, irmãos. A ira, ela literalmente, ela aniquila o amor dentro de nós. Por quê? Porque quando nós odiamos os nossos irmãos ou iramos contra o nosso irmão, seja por um motivo ou outro, não importa o motivo, irmãos, não importa. Nós desprezamos o amor de Deus por todos nós. Por mim, por você e pelos irmãos também que cometem erros. Então, na realidade, nós não temos o direito de nos irar contra os irmãos, porque os irmãos são pecadores, mas também nós somos pecadores. Tá certo? Mas o que seria a ira então, irmãos? A ira, irmãos, é um ato violento que acontece dentro de nós, aonde nós desejamos e aonde nós até fazemos ações físicas de destruição do nosso irmão, tá certo? Do nosso próximo. E isso é altamente condenável na palavra de Deus. Mas todo nervosismo, irmãos, é uma ira? Não. Se nós observarmos, nem todo nervosismo é uma ira. Às vezes o nervosismo contra o irmão nos leva a exortarmos o irmão, a chamarmos o irmão de volta para os caminhos de Deus, tá certo? Da mesma forma, irmãos, é muito comum também a gente fazer uma referência da passagem aonde Jesus faz um chicote de cordas, tá certo? E expulsa os vendedores do templo. Aí vocês vão falar assim, mas Jesus se irritou contra os vendedores do templo. Não, irmãos, Jesus não se irritou. Jesus estava coberto de zelo. É igual quando chamamos a atenção de um filho, né? Quando o filho fala alguma coisa ou tem alguma atitude que nos faz uma profunda mágoa no coração, nós exortamos o nosso filho com firmeza. Não porque odiamos nossos filhos, não, jamais, não é verdade? Mas, da mesma forma, Jesus também não odiava os vendedores que vendiam e os cambistas que trocavam moedas, não é verdade? Jesus não os odiava, mas Jesus, irmãos, ele tinha e tem, porque Jesus está na plenitude ao lado do trono de Deus, à destra de Deus. Então, irmão, Jesus, ele literalmente tinha um profundo zelo, e tem um profundo zelo pelas coisas de Deus, pelas coisas santas, pela santidade, tá certo? Então, o que Jesus fez? Ele bateu nos vendilhões? Não. Ele bateu nos cambistas? Não. Jesus literalmente os espantou e os expulsou do templo. Virou as mesas do cambista. Para muitos, essa é uma atitude de ira. Não, mas não é. Por quê? Porque o Senhor Jesus jamais teria a ira no coração. Porque a ira e o ódio são comuns, são unidos. E a ira, da mesma forma que ela completada, ela se transforma em morte, em um assassinato, né? Da mesma forma, a atitude de Jesus
ela não se transformava num assassinato, e sim num capricho, num zelo para exortar os irmãos e buscar os irmãos de volta, fazer os irmãos refletirem que a atitude deles de venderem na casa do Senhor estava errada, que a atitude de trocar moedas, seja de qualquer valor, como os cambistas estavam fazendo, era uma atitude errada. Por quê? Porque a casa de Deus é a casa de oração. E aí Davi, no Salmo 68, ele fala nitidamente: o zelo pela sua casa me consome. Davi falava dele, mas ao mesmo tempo profetizava a atitude de Jesus, porque o zelo pela casa, pelo templo de Deus, onde todos os israelitas, de todas as tribos, mesmo os dispersos, saíam das ilhas, saíam da Grécia, saía da Mesopotâmia, saía da Caldeia para ir adorar ao Deus no templo de Jerusalém. Então o zelo de Jesus era maravilhoso, irmãos. O zelo de Jesus mostrava o profundo amor e a dedicação que ele tinha para as coisas de Deus. Era apenas um exemplo, irmãos. Então, quando algum irmão de qualquer denominação fazia a comparação da ira, falar que até Jesus irou, vocês já podem advertir os irmãos. Falem para eles: não, Jesus jamais se irou. Jesus, ele tinha um profundo zelo, assim como aquele pai que não odeia o seu filho, mas educa o seu filho, chama o seu filho à reflexão, zanga, faz um zangar com o seu filho, às vezes até de forma mais enérgica, mas com profundo sentimento de amor, coisa que não falta num pai para com seu filho, raramente falta num pai para seu filho, mas certamente não faltou em Jesus para com todos os seus irmãos, que são filhos de Deus perante o Altíssimo. Ok, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos. Espero que vocês reflitam na palavra do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso mestre, tá bom? Não a homens, mas Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio enviado e ungido para nos resgatar. Ok, irmãos? Deus abençoe a vida de todos, a família de todos. Fiquem com Deus.